Saudações, bom dia. Eu tive uma noite simplesmente horrível. Eu só consegui dormir passadas as 4 horas da manhã. E a razão, eu honestamente não entendia bem, sabe? Eu conheço, né, a ansiedade, minha velha amiga. E nitidamente eu estava tendo uma crise de ansiedade. Não consegui dormir, não consegui descansar, não consegui fazer nada. Eu acho que é do século, né? Dificilmente a pessoa não conhece o que é uma crise de ansiedade. Cujos motivos nem sempre são claros, se mesclam na penumbra dos fatos. Mas aí, felizmente, eu lembrei da minha finada avó e fiz um chazinho rápido de alecrim com camomila. O alecrim, ele não dá sono, mas ele relaxa. Era o que os antigos usavam em velórios no passado. Serviam a todas as pessoas, chá de alecrim, porque realmente ele relaxa, ele acalma. Não é igual mulungu. Mulungu dá sono. O alecrim não. O alecrim, ele relaxa. E junto com a planta que inacreditavelmente é a flor símbolo da Rússia, a camomila, realmente eu consegui acalmar. E aí eu dormi um pouco. Eu acordei, né? Fui redigir uns artigos para o Paraíso Brasil. Uns textos muito interessantes, muito bons. Mas eu me deparei com um do Paulo Moreira Franco que traduziu a introdução que eu queria dar a um problema muito grande. Que inclusive tem a ver com o fato de eu ter ficado ansioso. São duas coisas. Primeira delas, nós estamos em guerra e estamos caminhando para que essa guerra se torne realmente global. E muita gente não está entendendo isso. De verdade, isso me angustia. Porque existem implicações muito sérias sobre o fato de nós estarmos em guerra. E as implicações para o fato de que caminhamos para uma guerra, uma confrontação global, são ainda mais sérias. E a gente está se perdendo, debatendo bobagem. Certo? A segunda coisa é que eu não consegui, por mais que eu tenha tentado ontem, fazer com que duas coisas ficassem claras. Primeiro, Israel vai perder. E segundo, Israel nem de longe é o maior problema. Hoje, o maior problema da humanidade se chama Ruanda. Essa sensação inescapável de impotência, porque não foi pelo fato de eu não ter dito, de eu não ter demonstrado, de eu não ter falado, de eu não ter trazido dados. As pessoas simplesmente não querem ouvir que Israel vai perder e que Israel nem de longe é o maior problema humanitário do mundo hoje. Esse problema é Ruanda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Eu vou gritar? Sabe? É uma sensação horrível de impotência. Uma sensação horrível de impotência. Porque o fato de que havia uma dificuldade muito grande em se acreditar que Israel está condenado faz com que muita gente do meu espectro ético e político, que é o antisionista, sofra. E as pessoas sofrem muito, é nítido que as pessoas sofrem. Eu, quando montei esse canal, e faz tempo, eu falei, gente, eu não quero ser alarmista, não quero ser catastrofista, não quero ser daqueles que fazem manchetes espalhafatosas, né? Urgente, o mundo vai acabar. Não. Ia ter que ser
coerente com a minha posição de que, ao ver um vídeo meu, as pessoas se sintam mais bem informadas e melhores do que antes de fazê-lo. Tomei isso como obrigação. Mas por mais que eu tenha dito, reitero, cara, Israel está condenado. As pessoas não creem nisso. A desesperança, eu vejo, ela toma conta, ela está se espalhando. E eu entendo a desesperança. Eu entendo a desesperança. Quando você vê as cenas, tanto que eu não mostro, quando a gente vê as cenas horrorosas do que está acontecendo, e quando a gente vê o Estado ilegítimo escalando na Cisjordânia, começando a fazer com os palestinos da Cisjordânia a mesma coisa que eles vêm fazendo com Gaza, aparentemente de maneira impune, é até natural que as pessoas percam a esperança. Mas é porque elas procuram esperança no lugar errado. A esperança não está numa confrontação de larga escala, rápida e brutal contra os ilegítimos. A esperança está simplesmente no debate econômico do Estado ilegítimo, que é nítido, que é visível, o que vai destruir no final essa experiência colonial horrível. Não vai ser a força das armas, ainda que ela irá acontecer. Vai ser a força da grana, que, assim como disse o poeta, ergue e destrói coisas boas, ergue e destrói a maldade também. Vai ser a falta de dinheiro que vai acabar com a experiência colonialista, askenazi, ocidental. E eu não tenho sido feliz em conseguir demonstrar isso. Da mesma forma, outra coisa que eu não tenho conseguido demonstrar e que importa muito é o fato de que as atrocidades cometidas pelo Estado ilegítimo já ceifaram a vida de 200 mil pessoas. Dezenas de milhares delas crianças. Mas isso não é nada comparado com as milhões de vítimas, milhões delas crianças e mulheres, feitas pela mais detestável entidade política do século XX, pela mais horrorosa, deplorável, ensandecida, abjeta, ultrajante, asquerosa, nojenta, repulsiva e repugnante entidade política do século XXI, que é a República de Ruanda. O problema não é Israel. Ainda que Israel seja um problema enorme, o problema da humanidade hoje é a República de Ruanda. O que ela tem feito e patrocinado na República Democrática do Congo se compara, sem sofrimento, sem necessidade de polêmica, com o que a Alemanha fez entre 1933 e 1945 e com o rei da Bélgica, com o que o rei da Bélgica fez no mesmo Congo no começo do século XX, fim do século XIX. Eu não tenho conseguido demonstrar o horror pressionado pela República de Ruanda e pelas nações que operam através da República de Ruanda. Estados Unidos, a União Europeia e o Estado de Israel. O horror da humanidade hoje não é Israel. O horror da humanidade hoje é a República de Ruanda. Que tem um país que precisa urgentemente ser detido e a elite política e econômica aniquilada por quaisquer meios, é a Ruanda. Israel pega como símbolo da maldade, de um punhado de coisas. Mas ignora a força do símbolo. Aceite-se o peso da realidade. Ruanda é o problema. E eu não tenho conseguido demonstrar isso, basicamente por causa dos meus métodos. O que as pessoas que querem chamar a atenção para um problema costumam fazer é mostrar imagens. E é por isso que Israel está derrotado. No terceiro dia do conflito não, do massacre, né? Eu disse, cara, Israel vai perder.
E estava óbvio que Israel ia perder pela completa perda da capacidade narrativa, de assumir o controle da narrativa. Essa derrota não seria rápida, como não está sendo, essa derrota não seria fácil, como não será. Mas ela vai vir. Porque a perda completa da narrativa traz consigo um enorme prejuízo econômico. Muitos hoje alertaram que se você perde a proeminência moral, você vai perder uma guerra. Israel perdeu a proeminência moral no terceiro dia do conflito. Toda a estratégia, nunca mais, somos vítimas, 6 milhões, não sei o quê. Toda a estratégia construída sistematicamente ao longo de 7 décadas e meia para apresentá-los como vítimas foi demolida em 3 dias. E nisso as pessoas do mundo inteiro colaboraram. Não adiantou os governos ocidentais, não adiantou a imprensa comercial defender Israel, esconder os fatos, deturpar o que estava acontecendo, não adiantou. Porque as mídias sociais, principalmente aquelas que não estão sob o controle dos Estados Unidos, e mesmo alguns que estão, colocaram imagens, e essas imagens distribuídas à exaustão levaram ao debate. E esse é o principal problema de Ruanda. Ninguém mostra as imagens. Ninguém fala do horror que faz com que o que acontece em Gaza pareça um refresco. Pareça o lado decente da humanidade. É como se Ruanda pudesse ser perdoada. Como se Ruanda pudesse ser desculpada. Como se Ruanda pudesse existir, mesmo diante daquilo que ela patrocina e faz na República Democrática do Congo. Me angustia enormemente, e eu, por princípio, não vou começar a mostrar as imagens do que tem acontecido na República Democrática do Congo, porque não é o meu princípio. Eu até estou deixando de mostrar os mapas orientados para o sul, porque pessoas que nos assistem nem problemas quanto a isso. E meus princípios não valem o bem-estar das pessoas que me veem. E eu estava ficando profundamente angustiado. Era isso que não me deixou dormir, ou me deixou dormir só 4h15, 4h20 da manhã. Era essa angústia de estar preso aos próprios princípios. E por causa desses princípios eu tenho que abrir mão de princípios ainda maiores. Que informar para as pessoas, quer dizer para as pessoas que o problema, repito, reitero, se existe uma nação que encarna o mais abjeto do espírito humano, essa nação é Ruanda. A República de Ruanda. Fruto do colonialismo europeu, belga. A República de Ruanda. O papel da Bélgica na infâmia humana ainda está por ser escrito. O que o reino da Bélgica fez e patrocinou contra o povo do Congo ainda está para ser escrito, documentado, mostrado a exaustão. Para que o nome do reino da Bélgica, assim como da Alemanha de 1933, 1945, e assim como do Estado de Israel, assim como do Império Britânico, fiquem para sempre na memória humana como símbolos e exemplos de como objeto o espírito humano pode ser. Tudo isso me angustiava. E eu não sabia exprimir. Lacan fala, né, que a gente se define pelo outro. E vendo o outro, as pessoas que me veem, as pessoas que me leem, as pessoas com qual eu interajo, sofrendo, eu também sofri.
Mas, honestamente, eu não tinha entendido nada até ler um artigo do Paulo Moreira Franco. Paulo Moreira Franco é um cara extraordinário. Ele é ex-funcionário do BNDES, né, um economista e um articulista, um ser humano incrível. Mas são aquelas pessoas que são indispensáveis, mas que a gente dispensa por não conseguir entender realmente o que elas representam. Né? E eu estava lá redigindo, né, uns textos no Paraíso Brasil, e de repente alguém me manda, o Gustavo, se não me engano, o Gustavo me manda um texto do Paulo Moreira Franco. Dá uma olhada nisso aí. O texto chamava Lados, tinha um começo meio poético, mas, né, eu leio todos os textos que me mandam, para ver se eu publico ou não publico. E aí eu comecei meio assim, falei, não, uma crônica, o mundo acabando em uma crônica. Na hora que eu terminei de ler, eu entendi tudo. Então, o que eu vou fazer agora, antes de mostrar mapas e falar alguns fatos, é ler o texto do Paulo Moreira Franco, chamado Lados, que começa com uma citação incrível do Guimarães Rosa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar. Nunca mais. E ele começa o texto. Desculpa, Paulinho. Eu, quando ouvi uma parte do encontro acima, já tinha bebido um vinho verde encorpado. E à medida que fui ouvindo os participantes, comecei a ver o humor das coisas. Assim, uma pessoa do campo de humanas, em Portugal, acompanhando a palestra na qual eu estava presente na São Clemente, concluiu um fluxo de comentários. Respondo. Fez você muito bem em ver o humor da coisa. Por vezes, foi patético. Sim, infelizmente pensei o mesmo. Não sou expert em nada. Observei que há uma preocupação talvez em mostrar que tem conhecimento ou que tem um nível intelectual arrojado. O mais importante da palestra era a presença do ex-ministro Celso Amorim, nosso diplomata maior desse século, ou desse momento, contando suas histórias naquele momento, esclarecendo, se é que o termo cabe no discurso de um bom diplomata. Eu sempre me lembro da Belle nessas ocasiões. A posição do governo Lula em alguns pontos. Quando ele sentou à mesa, havia uma cadeira sobrando. Comentei com um casal de amigos ao lado daquela cadeira, que era para Samuel Pinheiro Guimarães, que inclusive Deus odeia. Mas tiraram a cadeira assim que Amorim começou, talvez por piedade com os espíritos. Não deixe a imagem da senhora com cúfia que aparece no início de vocês sobre o desenrolar do evento. Praticamente nada se discutiu sobre o genocídio em curso. Houve ali uma celebração da tradicional neutralidade diplomática brasileira. Houve uma discussão que didaticamente não chegou a ser problemática de geopolítica. Houve genuína preocupação democrática. Além do Amorim, a presença do Gelson Fonseca acrescentou um simpático entendimento de como a nossa diplomacia opera. Entende o mundo. Mas 2 semanas depois, o empresário criador do Telegram, preso em Paris, um comentário de Alexander Dugin, colocou um grande problema que a tradição de neutralidade brasileira carrega. Abre aspas. Essa é a prova final de que ninguém será capaz de manter a neutralidade durante uma guerra mundial total. Eu não posso discordar nenhuma vírgula disso aí. É exatamente isso. Mas acrescenta Paulo Moreira Franco. O ponto é, somos tão neutros assim?
Num belo artigo citado por um dos professores no evento, Maria Regina Soares de Lima, que foi minha professora orientadora de curso nos anos que antecederam minha entrada no banco, e Diogo Ives, discute a posição do Brasil até aquele momento e os problemas relacionados à colisão do governo Lula de se ter essa conclusão. A conclusão, abre aspas. Ao insistir na mediação, a diplomacia brasileira evitou esse mal maior, porque tornou mais custosa a intervenção de grandes potências extra-regionais. Por outro lado, há sinais de que, se a mediação não der resultado, o Brasil pretende esfriar suas relações com a Venezuela de Maduro, ainda que sem excluí-lo do convívio regional. Uma clara manifestação da importância dada à democracia na região. Perdemos de um lado, mas ganhamos de um outro, na medida que a autonomia e a democracia se firmaram como princípios basilares da política de Lula III. Fecha aspas. E aí retoma Paulo Moreira Franco. Democracia. O que quer dizer isso? A democracia morre na escuridão. Assim diz o lema do principal jornal da capital americana. O famoso Washington Post, né? Curiosamente adotado assim que assumiu um governo ao qual ela fez claramente oposição durante 4 anos. O texto da Maria Regina tem essa reveladora passagem. Abre aspas. Por outro lado, a conjuntura política marcada pela força da extrema-direita no país e no mundo e pela acentuação da rivalidade entre Estados Unidos e China ao redor do globo, inclusive no entorno brasileiro, abre espaço para uma reivindicação de uma defesa mais enfática de valores democráticos pelo governo. Fecha aspas. Democracia. Lembram que houve uma eleição na França antes das Olimpíadas? A proibida extrema-direita foi a mais votada. A frente da esquerda foi quem elegeu mais parlamentares. Mas Macron se recusa a aceitar qualquer deles como primeiro-ministro. Democracia, ao que parece, restringe a um campo aceitável de ideias. Democracia. O Durov da Meta, Zuckerberg, assumiu oficialmente essa semana que as manipulações que foram feitas pela sua empresa para censurar a circulação de informações e ideias que iam contra a posição do governo Biden na Covid. Mas não fez só isso. Também assumiu a censura às informações sobre o envolvimento do filho de Biden em negócio estrangeiro. É próximo, inclusive. Sem essa censura, sem ele ter seletivamente custeado vários processos para facilitar a votação em meio à Covid, possivelmente não teria havido o governo Biden. Democracia, o que parece, requer o sacrifício de muito dinheiro e transparência. Democracia. Luciano Huck foi entrevistar Zelensky. A maldição que acontece com os que tiram foto com o Huck vai derrubar Zelensky, presidente com a data de validade vencida na Ucrânia. A maldição que acontece com os que tiram foto com Zelensky vai derrubar Huck antes mesmo que esse entre na política, realizando talvez a única coisa que ele se iguale ao fabuloso falecido Silvio Santos. Democracia, ao que parece, não mais morre só os jovens por ela. Se democracia, assim definida, é esse valor que ilumina nossa política externa, para que serve mesmo nossa presença nos BRICS? Tirando a África do Sul, qual outros países nos BRICS não é uma ditadura ou uma democracia sob a dúvida de um governo autoritário? Com variantes sobre quem se encaixa numa dessas categorias. Essa entrevista de Fabiano Mianitsuk, professor da Inundada Federal do Rio Grande do Sul, que um amigo me mandou um mês atrás, quando discutimos um evento no banco para o C20, é extremamente elucidativa. Num certo sentido, ela toca no problema da colisão Lula. Mas, por outro lado, a contradição desse princípio com os BRICS, com esse princípio de democracia com os BRICS é nítida. Um projeto multipolar, de fato, existe na não interferência com os mecanismos institucionais locais. Mesmo articulações como a da sociedade civil no C20 deveriam acontecer mediadas pela aceitação de certas formas como a sociedade se articula, e não como a definição do Ocidente do que é aceitável. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Paulo Moreira Franco pegou a ferida e não colocou o dedo, não. Ele esmurrou ela. Vamos reler.
Mesmo articulações como a da sociedade civil deveriam acontecer mediadas pela aceitação das formas como essas sociedades se articulam. E aí o ponto principal. E não sob uma definição do Ocidente do que é aceitável. A defesa da democracia acaba sendo entendido como um determinado conjunto de elites e instituições que se coordenam no nível global, e essa preocupação com a articulação de extrema-direita a nível global acaba sendo uma forma de naturalizar, invisibilizar o que são as instituições de propagação e reforço do neoliberalismo, que tomaram o que se entende por esquerda no Ocidente. É o que nós falamos há anos. Não é só uma questão de wokeísmo, não é só uma questão de identitarismo, é aquela questão que eu falei do deputado do Partido dos Trabalhadores, que eu não quis citar o nome, por razões óbvias, do institucionalismo rasteiro. O que nos traz ao candente problema político de São Paulo. Em 1922, o Partido Militar, aqui eu me alinho a Piero Leiner, Rômulo Maia, Marcelo Pimentel, garantiu a grande vitória para sua perpetuação, tomar o governo de São Paulo do grupo oriundo do MDB que o controlou por 40 anos. A guinada direita que representou Bolsonaro ajudou. Bolsonaro foi criado como nome nacional por esse conjunto de atores. O capitão Bolsonaro foi a culminação de uma extrema-direita construída a partir desse heroísmo das instituições de segurança do Estado, os militares e os policiais. A tomada de poder pelo conjunto de generais que ocupou o governo dessa transformada criatura do baixo clero, que era Jair, que criou esse nome civil apresentável, que é Tarcísio, se fez com a premissa de que esse eleitorado era cativo, ou pelo menos bastava uma pequena colisão de comuns pastores para o ser, não mais. O assombro do crescimento de Paulo Marçal é a sinalização de que a direita do Brasil não obedece mais às amarras institucionais que a mantinham num devido curral. Paulo Marçal não é a tosqueira pedante do Novo. E, como sempre, fracassada a tentativa de se fazer um partido essencialmente libertário. Paulo Marçal não é o empresariado tradicional se articulando para uma tomada de um Estado praticando socialismo. Marçal é o empreendedorismo no mais caricato do termo que você possa pensar. Tanto quanto prática, quanto como ideologia. É o futuro da desordem sob o céu. E sob a sua candidatura, algum empresariado vai entender que não precisa pagar o pedágio dessas formas tradicionais, que novos caminhos de pedágio estão em construção. Vivemos tempos interessantes. Assim ele termina. Não são tempos interessantes, são tempos muito perigosos, e eu sou filiado e ex-dirigente do PT. Mas o Paulo Moreira Franco está correto. Defender a democracia pela democracia é oco e vazio. Nós já fizemos um vídeo sobre isso. É oco e vazio. Ora, se a democracia, essa palavrinha bonita, que é a única coisa que tem bonito nela, é o som de semivogal mais vogal, serve para defender interesses neoliberais, serve para defender interesses contrários aos interesses dos trabalhadores, qual que é o sentido de defender a democracia por puro institucionalismo? O Brasil está se destacando como defensor da democracia. Qual democracia? A que elegeu Jair? A democracia do Uruguai? A democracia argentina, que elegeu Milei? A democracia chilena, que o Boric deu um golpe nos interesses populares? A democracia peruana, que a Boluarte derrubou o Pedro Castilho com apoio democrático das instituições do Estado? A democracia equatoriana, que elegeu um americano nascido em Miami, filho de bilionários, que agora o Equador já tinha aberto mão do dólar, agora abriu mão também da defesa nacional. É essa democracia que nós estamos falando? O Brasil se caracteriza por defender isso. Isso é neutralidade desde quando? É claro que eu não concordo com o Paulo Moreira quando fala que os países dos BRICS são ditaduras. Mas eu acho que ele falou isso mais por caráter pedagógico.
do que necessariamente por uma crença pessoal. A China é uma democracia burguesa? Se fosse, ela teria tirado 900 milhões de pessoas da pobreza? A Rússia é uma democracia burguesa clássica? Se fosse, ela teria tornado o país de 7ª para a 4ª nação mais rica da Terra? E estaria derrotando a OTAN? Defender a democracia é neutralidade desde quando? Defender a democracia não seria tomar o lado dos que nos expõem? Dessas mesmas elites que têm condenado o nosso país e nosso povo à miséria? Desde quando defender a democracia é um princípio que qualquer pessoa com dignidade o suficiente para se dizer defensora dos interesses mais profundos do povo e dos trabalhadores aceitaria? Eu não defendo a democracia. Não a burguesa. Mas não mesmo. Sabe por que eu não defendo a democracia burguesa? Porque ela é burguesa, ela não é democracia. Imagine que a burguesia seja fezes humanas. A democracia é um pão. E defender a democracia é defender o sanduíche. Eu não defendo a democracia burguesa, não vou defender a democracia burguesa. E o PT que me desculpe, mas a posição do partido é indefensável. Não é hora de brincar de institucionalismo rasteiro nesse momento que a humanidade está passando. Não é mesmo. A defesa da democracia. Defesa da democracia. A democracia burguesa não deve ser defendida, deve ser destruída. Fosse a China uma democracia burguesa, não seria a maior economia do mundo e não teria tirado o povo da miséria. Foi democraticamente que Bolsonaro jogou milhões de pessoas de volta no mapa da fome. Foi democraticamente que um genocídio foi construído por ele. Democraticamente, olha o que acontece com o povo da Argentina. Dezenas de milhões de pessoas ingressaram na pobreza, na fome. Democraticamente, as aspirações legítimas do povo peruano foram usurpadas por Dina Boluarte. Democraticamente, com o apoio de Verdiz, Mungueira e tudo, o Equador está se tornando um Porto Rico sul-americano. Nós aqui não defendemos a democracia. Que isso fique claro, que fique registrado. Não a democracia burguesa. Porque a burguesia nunca foi democrática. A burguesia, a classe dominante, é o capitalismo, que nunca aspirou a ser democrático, que nunca aspirou a ser honesto, que nunca aspirou a melhorar a vida das pessoas. A aspiração da burguesia, a aspiração do capitalismo é concentrar renda e riqueza na mão do elite cada vez menor e mais rica. O crescimento do número, do poder, da influência dos bilionários é a cara da democracia. E nós não podemos nem iremos defender isso. A democracia é um valor, sim, podre. Asqueroso, eu diria. Indefensável do ponto de vista moral. Porque você pensa uma moralidade construída para tornar melhor a vida das pessoas. Nesse sentido, Hilton, nós temos um problema. E não é um problema pequeno. Mas, pelo menos, eu entendi o que não me deixou dormir. Eu não gosto de Sartre. Eu falei várias vezes. Estou muito mais, se a gente pensa em francês, Camus e Merleau-Ponty. Não gosto de Sartre. Mas eu tenho que admitir, usando a mesma ironia do Albert Camus, no texto sobre o suicídio, que a náusea é um ponto. A náusea é um ponto. Eu agora entendi a minha náusea. Não é só por não conseguir
fazer com que as pessoas entendessem que, Israel vai perder, que não tem a mínima condição econômica de se manter, que o Ocidente não tem como ajudar. 2, o grande problema geopolítico do mundo hoje não é Israel, mas Ruanda. Isso eu consegui ver com clareza. O que eu não conseguia ver com clareza, que era a origem da minha náusea, no sentido filosófico, que era a razão da minha ansiedade e da minha insônia, foi o ponto tocado, sem luva alguma, por Paulo Moreira Franco. Um governo que defende a democracia como princípio absoluto não é neutro. Ele está tomando partido. E não é o nosso. Não é o dos povos do mundo. Isso não é neutralidade. Neutralidade é shampoo de bebê, né? Isso aí não é. Então nós temos um problema. Normalmente, pessoas que tentam se posicionar, elas buscam ser ponderadas. Dá para ser ponderado. Mas neutro não. Não diante disso. E por mais que me doa, nesse aspecto específico, eu não sou neutro mais. Eu me oponho à política externa do governo. Porque ela não é neutra. Ela está tomando partido dos nossos inimigos. A burguesia não é neutra, o capitalismo não é neutro, a democracia de modo algum é neutra. Nós temos exemplos enormes aqui dentro do Brasil, dentro do estado de São Paulo, dentro da América Latina, de que a democracia não é de forma alguma neutra. Macron está demonstrando na terra da liberté, égalité, fraternité, que a democracia pode ser muitas coisas, neutra ela não é, ela toma um partido. E se nós tomamos a defesa irrefletida dela, mais que uma virtude, nós estamos cometendo um pecado. E aí a gente volta ao ponto de que, e é interessante você dar pessoas que eu particularmente não gosto, mas Dugin nisso está correto. Nós estamos muito próximos de uma conflagração global de guerra, em que não será permitido a país ou povo nenhum do mundo a neutralidade. E honestamente, eu entendi a minha insônia. Inconscientemente, até antes de ler o artigo do Paulo Moreira Franco, eu já tinha medo que o lado que o Brasil tomaria seria o errado. E é isso. E eu realmente estou muito cansado. E eu ainda tenho que refletir mais. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. E eu aceito críticas. Aceito sugestões de maneira democrática, mas não burguesa. Fiquem todos vocês muito bem. Tenham um dia melhor que o meu. Até mais.